diz em Provérbios capítulo 9, versículo 2, que quem é precipitado peca. Ora, nós sabemos que em um determinado momento da nossa vida nós vamos tomar uma decisão precipitada. Isso é lógico. Quem já não passou na frente de uma loja e convidado, apaixonado, iludido pelas grandes promoções, grandes liquidações, não entrou e não comprou um par de sapatos, uma roupa, e depois viu que não tinha roupa para combinar com o sapato e nem sapato para combinar com a roupa. E aí, o que fez? Teve que dar para alguém ou vender a um preço ainda mais baixo. Muito bem. Agora, nós sabemos que, claro, há vários tipos de precipitação. Ora, a palavra precipitação, ela nos diz aquele que está à beira do precipício. Ou seja, toda vez que nós tomamos uma decisão precipitada, nós estamos à beira do precipício. Ou seja, à beira do caos, à beira de tomar um prejuízo, à beira de uma grande tristeza, uma grande agonia, que advirá após a tomada dessa decisão precipitada. Então, devemos sempre pensarmos, analisarmos e vermos, é necessário realmente tomarmos esta ou aquela decisão? É necessário realmente tomarmos esta ou aquela atitude? É realmente necessário adquirirmos os produtos exatamente porque falam que o produto está mais barato ou porque faz parte de uma grande liquidação? Será que realmente é uma grande liquidação? Será que realmente você tem necessidade desse produto? É o que nós vamos ver aqui hoje no nosso canal Relacionamento e Dicas com o seu amigo Tadeu Batista. Está preparado? Vamos lá! Mas o que nos leva a sermos pessoas precipitadas? Você já parou para pensar sobre isso? Você já teve alguma atitude precipitada e depois se arrependeu dela? Bem, muitas vezes são os nossos medos. Nós não analisamos as coisas corretamente, não vemos o depois e tomamos a atitude agora, na hora, sem analisarmos os porquês corretamente. Naturalmente, isso vai resultar em perdas, isso vai resultar em tristezas para nossas vidas. Outras vezes, nós somos precipitados porque estamos preocupados com a opinião dos outros sobre a nossa pessoa. Então, nós nos adequamos ao que eles pensam de nós e aí, precipitadamente, fazemos o que eles querem ou o que eles esperam de nós. Depois que pararmos para analisar ou vermos os resultados daquilo que decidimos fazer, naturalmente, também ficaremos frustrados. E muitas vezes também nós nos precipitamos porque achamos que os objetivos às quais estamos correndo atrás são verdadeiros, mas dentro de nós já diz alguma coisa falando, não é por aí. Então, para que não se concretize aquela consciência nossa que está falando, não faça isso, nós nos precipitamos. Abafamos a voz da consciência, abafamos aquilo que nós conhecemos, abafamos até às vezes os conselhos sábios que ouvimos de outras pessoas e precipitadamente nós vamos e fazemos aquilo lá. Naturalmente também virá a nossa queda, virá a nossa ruína e virá o nosso prejuízo. E pior, muitas vezes, quando eu e você, quando nós tomamos alguma atitude precipitada, o prejuízo não é sobre só nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas finanças, sobre os nossos sentimentos. Geralmente, também quando tomamos uma atitude precipitada, o prejuízo envolve toda uma cadeia de pessoas que estão ao nosso redor e que dependem de nós. Vamos pensar nisso, vamos analisar isso, vamos ter a cabeça fria antes de tomarmos a nossa próxima decisão. Combinado? Bom, vamos lembrar também que José recebeu algo de Deus. A Bíblia nos fala que José recebeu lá em Gênesis 37, ele recebeu um sonho de Deus, na qual ele reinaria sobre os seus irmãos. Precipitadamente, sem analisar as consequências, rapidamente, ele contou esse sonho aos seus irmãos. E a Bíblia nos fala que todos ficaram com inveja, todos ficaram com muito rancor de José, ao ponto de aprisioná-lo, ao ponto de jogá-lo num poço e depois de vendê-lo como escravo a outros povos. Então, olha só, às vezes nós temos até mesmo uma intenção certa, um motivo correto, mas nunca devemos ser precipitados até mesmo nisso. Devemos analisar se aquilo que nós vamos contar para os outros
eles têm condições de absorver, se aquilo que vamos contar para os outros, eles têm condições de compreender e se eles não vão ficar muito aguados ou muito chateados com a gente. Atualmente, muitas decisões precipitadas podem nos trazer muitos prejuízos. Vou elencar alguns, preste atenção. Por exemplo, pedir demissão do emprego sem ter já uma outra proposta ou sem ter uma resposta confirmada de outro empregador. Ora, nos dias atuais, nós podemos pedir a demissão do emprego por pressão, por uma ilusão de que seremos empregados rapidamente ou por uma promessa de um outro empregador, que ainda não foi consolidada. Bem, tudo isso, naturalmente, vai trazer muito prejuízo, muita tristeza. E nós sabemos que um dos fatores que abalam relacionamentos exatamente é a falta de um emprego, é a falta de renda para manter o casal e os filhos. Então, muito cuidado com isso. Preste muita atenção na hora de pedir realmente a demissão. Há necessidade disso? Não se iluda por um outro salário melhor, não se iluda por uma outra condição. Analise primeiro, analise corretamente e depois, então, se for o caso, peça a demissão do emprego. Outra coisa que pode dar muito prejuízo e muita dor de cabeça é quando nós somos avalistas de alguém. Muitas vezes nós somos convidados, somos até mesmo pressionados pelos parentes, pela parentela, ou até mesmo pelos amigos próximos, para sermos fiador de alguém na questão de um aluguel, na questão de se alugar uma máquina pesada, grande para um determinado trabalho, e nós ali vamos como fiador. Ora, infelizmente, por N motivos, talvez não se realize os pagamentos exigidos e então nós temos que arcar com aquela despesa a mais. Isso vai abalar as nossas economias, que geralmente estão contadas para cada mês, além, naturalmente, de abalar a nossa própria amizade ou os laços familiares com as pessoas com as quais fomos fiador. Então, muito cuidado com isso, tome muito cuidado. Muitas vezes é melhor falar um não e se manter toda a estrutura familiar ou a estrutura da amizade, do que nós nos precipitarmos e falarmos sim por reveses da vida. As pessoas a qual fomos fiador não poder honrar o compromisso e depois vai sobrar para você. E aí então você vai se arrepender e chegar à conclusão que você tomou uma atitude precipitada. Outra coisa, você está de férias, foi por uma cidade litorânea, foi conhecer a praia, foi se divertir, foi levar a família, e agora você acha que está em território estranho, e você age da maneira que você bem entender, tem as placas, com as suas velocidades ali, o máximo que você pode circular ali pelas ruas da cidade, mas você acha que agora você pode chegar e fazer da maneira que você quer, você está com um carro potente, está com um carro bacana, um carro conversível, está com aquela moto potente, Isso, e ninguém te segura, e você é o rei da estrada, e naturalmente você vai ser multado se você tiver uma decisão precipitada de desrespeitar os limites de velocidade da cidade que você está. Muito cuidado. Não estacione onde não deve, não coloque o carro ou a moto onde não é permitido, porque essas decisões precipitadas farão com que você depois tenha que colocar a mão no bolso, tenha que arcar com despesas, e isso realmente lhe trará um grande arrependimento e uma grande tristeza. Muito cuidado com isso. Mudar de cidade, ou até mesmo mudar de bairro, é muito bom. Novas pessoas, novos supermercados, novos postos de gasolina, novos locais de conveniência, novos amigos. Mas tome a decisão apenas depois de analisar tudo corretamente. Conheça o local que você quer se mudar, conheça o país que você quer se mudar, os costumes das pessoas, o jeito de se falar, o jeito de interpretar determinadas situações, Isso é muito importante para você não dar uma cabeçada muito grande e levar a sua família também para essa cabeçada devido a essa decisão precipitada de mudar de bairro, de mudar de estado e muitas vezes
tendo condições, mudar de país. É muito importante, porque determinados locais você vai ver que tem hábitos diferentes, cultura diferente e pode, infelizmente, bater os conflitos e bater os interesses. Muito cuidado para não ser precipitado nessa questão. Então, está gostando das nossas dicas de hoje? É isso aí. Não seja uma pessoa precipitada. Pense, tenha a cabeça fria, analise antes de tomar uma decisão, antes de falar o seu sim ou antes de falar o seu não. Vai evitar prejuízos financeiros, vai evitar rombos, né, nos círculos familiares e de amizade e você viverá melhor. Antes de irmos para mais algumas dicas, não se esqueça, compartilhe o nosso vídeo, dê aquele like, é importante dar aquele like. E se você não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, faça parte do nosso hall de amigos, é muito importante para o canal crescer, ok? Nós sabemos que nós recebemos aquilo que damos. Nós sabemos que nós colhemos aquilo que plantamos. Então, muito cuidado. Se você tiver a oportunidade de fazer mal para essa pessoa, para alguém, e o fizer. Porque se você tomar essa decisão, e com certeza vai ser uma decisão precipitada, você vai se arrepender depois. Por quê? Porque todo o mal que você fizer, você vai colher depois. Ora, você poderia se sair bem nessa situação sem precisar fazer o mal para a pessoa. Você poderia se sair bem nessa situação sem fazer o mal para a sua empresa. Se você o fez, você agiu precipitadamente porque não analisou de que maneira você poderia se sair bem dessa situação, que está a priori negativa. Mas se você tivesse analisado mais, conversado mais, detalhado mais a situação, com certeza você encontraria um modo de se sair bem sem prejudicar uma pessoa, sem prejudicar uma família, sem prejudicar uma empresa. Oxalá, até mesmo sem prejudicar uma nação inteira. Porque às vezes, dependendo de onde nós estamos, do escalão que nós estamos, do status que nós ocupamos, a nossa decisão, a nossa fala, a nossa ação pode prejudicar uma nação inteira. Então, muito cuidado com isso. Você vai colher o que você plantar. Plante o bem e você colherá o bem. Se você está em cargo de liderança, muito cuidado com as pessoas que você vai colocar ao seu lado para gerenciar os negócios. Muitas vezes, precipitadamente, nós colocamos as pessoas em posição de liderança porque são os nossos amigos, porque batem as nossas afinidades, porque batem nas coisas que nós gostamos de fazer, conversar, mas nós nunca vemos se essa pessoa realmente tem o valor, tem o quilate necessário para ocupar esta vaga. E então, por motivos que não são os motivos que deveriam ser os motivos reais, nós colocamos alguém no lugar de liderança. Mais tarde, vamos nos arrepender, porque essa pessoa ela não vai atingir, né, o seu grau de maturidade para exercer aquela função. Você vai ter prejuízo, porque vai ser uma engrenagem que não vai rodar conforme as outras estão rodando para o bem da empresa, para o bem do negócio, né? E você pode se arrepender depois. Então, muito cuidado com isso. Não seja precipitado. A amizade é uma coisa. Ter realmente proeficiência, ter realmente argumentação, ter realmente capacitação é outra coisa. Muito cuidado. Não seja precipitado na hora de colocar alguém no lugar de comando. Analise muito bem. Avalie muito bem. E aí, então, tome a decisão correta em relação a essa pessoa. Bem, nós vamos encerrando aqui falando uma coisa muito pessoal. Muitas vezes nós tomamos a decisão séria de nos casarmos, mas de uma maneira precipitada. Não ouvimos os conselhos sábios dos pais, os conselhos sábios, quem sabe, de um pastor, quem sabe, de um padre, quem sabe, de um rabino. Não ouvimos conselhos sábios de pessoas mais velhas e vamos pela aparência da pessoa. Ela é uma pessoa bonita, é uma pessoa jovem, ou quiçá é uma pessoa já madura, experiente, mas nós nunca paramos para pensar se o que ela pensa é o que nós pensamos, se os sonhos dela para o futuro são os nossos sonhos, se os projetos que ela acalenta são os sonhos e os projetos que nós acalentamos também, e nós então
precipitadamente nos unimos a esta pessoa, ora, os prejuízos serão muito grandes, porque quando nós nos envolvemos com alguém, devemos pensar que virão os filhos. Já pensou? O marido pensa de um jeito, a mulher pensa de outro, e os filhos vão ficar divididos entre o pai e a mãe pensam e desejam para eles e para o crescimento da família. Como a cabeça dessa criança vai crescer? Como ele será quando adolescente? Como ele será quando estiver maduro? É muito importante, quando você estiver nesse momento de fazer essa decisão, analisar corretamente, não ser precipitado. Analise, veja, converse, dialogue para ver se essa pessoa realmente é uma pessoa que você vai alicerçar o seu futuro e você terá realmente momentos bons, agradáveis e o seu projeto seguirá e chegará até o final. Então é muito importante esse detalhe. Analise a pessoa. Seja racional. Eu sei que envolve realmente muita emoção, porque duas pessoas não poderão ficar juntas se não tiver amor. Mas a base desse amor deve ser o raciocínio, deve ser a racionalidade. Essa pessoa gosta de estudar, essa pessoa quer ter uma família, essa pessoa é responsável. Como ele trata o pai? Como ele trata a mãe? Como ele trata as pessoas que estão acima dele? Como ele trata as pessoas que estão abaixo dele, abaixo dela? Ela é humilde, ela conversa, ela é uma pessoa apaciguadora, é uma pessoa colérica, ou é uma pessoa que esquenta a cabeça rapidamente, ou é uma pessoa que fala o que pensa, não pensa para falar. Devemos tomar muito cuidado com isso, sermos firmes, analisarmos corretamente, para sermos felizes na escolha do nosso cônjuge e para que o nosso relacionamento realmente seja um relacionamento de sucesso. Você já parou para pensar sobre isso? Pare, pense, analise. E eu tenho certeza, você será muito feliz se nessa questão você agir com muita moderação, com muita racionalidade e zero de precipitação. Ok? É isso daí. Muito bem, essas foram as dicas do nosso canal Relacionamento Dicas. Espero que você goste, espero que você compartilhe. Lembrando, seja sempre tardo para falar, seja sempre pronto para ouvir e seja muito sábio para refletir e fazer as coisas corretamente. Até a próxima, fiquem com Deus e que Deus te abençoe.